Glória a Deus, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Querido, quero trazer aqui uma reflexão que vai de encontro àquilo que você está esperando de Deus, tá? De acordo com o texto bíblico. Vivemos dias não muito fáceis, como também no passado muitos homens de Deus também não viveram. Mas escute esse texto aqui, tá? Compreenda o que Deus está querendo falar através desse texto para as nossas vidas. Lá em 1 Reis, capítulo 17, diz assim, ó: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então nós estamos vendo aqui um período onde o rei de Israel, estava fora da vontade de Deus, e o Senhor usa o seu profeta para falar algo para aquele governante, tá? Como nos dias atuais de hoje, os homens de Deus foram chamados para ministrar a palavra e também para confrontar as autoridades que não estejam de acordo com a vontade de Deus, porque toda autoridade ela é instituída por Deus, e quando essa autoridade não está de acordo com a vontade de Deus, o próprio Deus usa os seus ministros, usa os seus líderes para realmente colocar essa liderança no seu próprio eixo. Porém, vamos tirar algumas lições desse texto para as nossas vidas nesses dias atuais de hoje. Primeiro ponto: o rei estava fora da vontade de Deus. Deus, para colocar o rei no seu eixo, Deus manda o seu profeta e diz: olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O fato de você não estar andando dentro da vontade de Deus, Deus está mandando dizer para você que não vai chover por um período de 3 anos e meio, tá? Esse é a justiça de Deus por causa da sua rebelião, rei Acabe. E realmente, por um bom período, não choveu. Porém, Deus disse para o seu profeta, tá? Você vai lá para a fonte de Querite, e lá você vai ter água para beber. Perceba uma coisa: no momento da escassez, no momento da seca, Deus tinha água para o seu profeta. Perceba, tá? Outra lição: no momento da escassez, Deus tem água para o seu povo. Deus não deixará o seu povo mendigar no período da seca. Quando andamos debaixo da vontade de Deus, Deus nos sustenta, Deus manda as provisões. E agora, quando Deus dá ordem para Elias, Elias obedece. Queridos, infelizmente hoje nós vivemos dias de rebelião, dias de desobediência, insubmissão, onde o povo não obedece mais à palavra de Deus, e por isso o povo está sofrendo e passando por situações difíceis, por não obedecer à palavra de Deus. Então você percebe que no momento da sequidão, do deserto, Deus dá uma palavra para o profeta Elias e diz: olha, vai para a torrente de Querite e lá você vai beber água. E não é só isso não. Perceba outra coisa interessante, porque só a água não sustenta. Então, naquele período da seca, naquele período
do deserto também não tinha alimento. Se não tem água, não vai ter alimento. Tá? Quer dizer, quem tinha plantação secou tudo, não tinha alimento, querido, não tinha alimento. É o que é que Deus faz? Deus usa, né, o animal, uma ave, para levar alimento para o profeta Elias naquele período de escassez. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, querido. Você percebe que no texto, por um período de tempo, tinha água, porque chegou um período que secou tudo e não tinha água. E quando seca tudo, nos versículos posteriores, Deus manda ele ir para outro lugar, que Deus já tinha dado uma ordem para uma viúva sustentar o profeta. Mas, nesse contexto aqui, nós percebemos o equilíbrio do profeta. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquilo que cabe a nós fazer, nós devemos fazer. Então, Deus disse para ele, lá na torrente de Querite, tem água. Então, vai para lá. Tá? Então, Deus espera de cada um dos seus filhos que faça aquilo que está dentro da sua orçada, dentro das suas responsabilidades. O impossível para Deus, e o que era impossível naquele momento? Alimento. Então, o que era possível ao homem era o que estava ali próximo a ele, que era a torrente. Então, ele obedeceu. Mas o impossível é para Deus. E Deus disse para ele, eu vou mandar o pão e a carne, vou trazer até você. Então, aprenda uma coisa, querido. Aprenda uma coisa. Nós devemos fazer o equilíbrio das coisas naturais e das coisas sobrenaturais. Aqui é o que está lá na carta de Pedro, andar na graça e andar no conhecimento, ter o equilíbrio das coisas. Não devemos ser exagerados espiritualmente, tá? E pouco conhecimento. E também não devemos ter exagero de conhecimento e pouca espiritualidade. Nós devemos nos alimentar das coisas naturais e também nos alimentar das coisas espirituais. Quem traz do alto é Deus. Por isso que Deus disse, vou trazer, vou mandar, vou usar um corvo para trazer o alimento para você. Mas aquilo que está dentro da tua responsabilidade de fazer, faça. Porque às vezes tem muita gente que quer esperar tudo de Deus. Não, eu vou orar e Deus vai mandar. Não é assim. Então Deus deu uma ordem para o profeta, vai lá para a torrente. E ele foi, ele obedeceu. E lá teve a água. Tá? Então aqui dentro do nosso planeta, dentro do nosso mundo, nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver as nossas atividades, nós temos que fazer aquilo que está dentro da nossa alçada. E aquilo que nós não podemos, nós devemos confiar de que Deus vai mandar. Eu devo confiar, eu devo esperar no Deus da suficiência. Eu não devo me desesperar, eu devo manter o equilíbrio, eu não devo andar por vista, eu devo andar por fé, acreditando que o meu Deus, que o teu Deus mandará o sustento necessário, a provisão necessária, diária, cotidiana, para todos aqueles que esperam em Deus. Por isso não devemos andar ansioso nem pela roupa, nem pela comida, nem pela bebida, mas confiar em Deus, que no tempo certo, na hora certa, mandará o sustento para aqueles que andam na presença e dentro da vontade de Deus. Precisamos compreender isso, querido. Precisamos ter o equilíbrio das coisas naturais e das coisas sobrenaturais. E Elias teve o equilíbrio. Ele não se desesperou. Ele não perdeu ali o seu equilíbrio emocional, porque ele sabia que Deus mandaria no tempo e na hora certa e jamais abandonaria o seu servo. Você acha que Deus abandona o seu servo? De hipótese alguma.
O que acontece hoje é que as pessoas não obedecem à palavra de Deus. As pessoas não querem andar de acordo com a vontade de Deus, por isso estão passando por necessidade, porque os seus olhos estão voltados para este mundo, mas não estão voltados para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o olhar de Elias está voltado para a terra, mas o olhar de Elias também estava voltado para o céu, porque ele sabia que era Deus que ia mandar a sua provisão, e por isso ele confiou, e quando faltou, Deus deu outra ordem para ele, e de imediato ele obedeceu. A obediência hoje, infelizmente, é um dos aspectos que está sendo mais deturpado ou estuprado pela membresia das igrejas hoje. Todo mundo hoje sabe de tudo. O pastor, o líder da igreja está passando uma orientação, mas a membresia já está fazendo biquinho, torcendo a boca, porque acha que sabe de tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus manda para o seu servo a provisão, a palavra, para que a igreja seja orientada. A palavra vem de Deus para o profeta. Você tem que obedecer a palavra que vem direcionada por Deus. E hoje nós temos a palavra de Deus. É ela que nos guia através do Espírito Santo de Deus, para que possamos andar dentro da vontade do nosso Deus. Então, querido, obedeça a palavra. Tenha discernimento se o que o homem de Deus está falando vem de Deus, ou se vem dele, ou se não é uma voz de um espírito enganador. Mas aquele homem que está dentro da vontade de Deus, ele sempre vai estar de acordo com a vontade de Deus. Elias era um homem que estava de acordo com a vontade de Deus nesse contexto. Ele obedeceu o que Deus estava mandando. E hoje também não é diferente, querido. Precisamos obedecer a voz de Deus, para que possamos ter êxito em tudo o que vamos fazer para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.